Hola a todos, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Bom dia a todos, muito bom dia. Várias vacinas contra a Covid-19 já receberam aprovação para o seu uso de emergência por parte da Organização Mundial da Saúde, abrindo, então, o caminho para a sua introdução pelo mecanismo COVAX na região e no mundo. Mas o que é a COVAX? Como isso funciona? Quais as vacinas que estão e estarão disponíveis? Quando se espera que essas vacinas cheguem aos países da nossa região e teremos um acesso igual para todos? Eu sou o Sebastião, da Organização Pan-Americana da Saúde, e para falar sobre isso, nós temos o Dr. Jarbas Barbosa, subdiretor da Organização Mundial Pan-Americana da Saúde. Olá, Sebastião, bom dia. Muito obrigado, doutor, por estar conosco, para estar conosco nessa conversa sobre as vacinas do Covid-19, nesse espaço que nós criamos na OPAS para falarmos sobre a informação com base na ciência, a todos vocês que nos seguem nas redes sociais. E com o doutor nós vamos também receber perguntas, dúvidas que podem ter sobre as vacinas, sobre COVAX, e nas redes que estão nos seguindo, nosso Facebook, nosso Twitter, tanto em inglês, em português ou espanhol, vamos estar também dando respostas. Para começarmos a falar sobre esse tema, para que possamos talvez iluminar aqueles que tenham dúvidas sobre o COVAX, pode nos explicar o que é o mecanismo COVAX? Sim, muito obrigado. É importante porque COVAX é um mecanismo, é uma novidade, é uma coisa que nunca tivemos anteriormente no mundo. COVAX foi criado no ano passado. No ano passado, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, com outros parceiros, criaram 3 pilares para acelerar o acesso às ferramentas necessárias para responder à pandemia da Covid-19. São 3 pilares. Para a questão de medicamentos, esse foi um pilar importante para fazer a coordenação dos ensaios clínicos no mundo, para realizar, então, também a eficácia das medicações. E não tivemos nenhum medicamento, na verdade, infelizmente, que fosse aprovado para fazer a prevenção ou para diminuir a intensidade da transmissão ou para prevenir que uma pessoa tenha a forma grave da doença, mas esse pilar foi muito importante para garantir que os países pobres da África, da Ásia, pudessem receber a betamethasona, que é um medicamento corticoide que pode reduzir em até 30% a mortalidade nos casos de Covid-19 que necessitam de uma terapia com oxigênio. E esse pilar foi, então, um outro pilar, é o pilar de testes diagnósticos, que foi responsável pela disseminação de um teste de antígeno que custa 25% somente do custo de um teste de PCR, tem um desempenho muito semelhante e não necessita de um laboratório. E pode ser utilizado para populações em áreas rurais, de difícil acesso, e nos serviços de saúde. E, por exemplo, esse teste foi um desenvolvimento deste pilar. E temos o pilar da vacina. Nesse pilar da vacina, nós temos 3 subpilares. Um que é liderado pelo CEP. O CEP é a Coalizão para o Desenvolvimento de Ferramentas e Preparação para Epidemias, e esse pilar do CEP ele busca realmente desenvolver a parte de produção de novas vacinas e pesquisas, muitos projetos, inclusive para a América Latina, e nós, na OPAS, pusemos instituições que estão desenvolvendo vacinas em Cuba, no Brasil e outros países, pusemos em contato com o CEP para que possam receber apoio financeiro para os seus ensaios clínicos, fases 1, 2 e 3. Tem um segundo pilar, que é da Organização Mundial de Saúde, que é a parte de a alocação dessas vacinas, e temos um terceiro pilar, que é o pilar de aquisição e entrega das vacinas, que se chama COVAX. COVAX é liderado pela Gavi, que é a Aliança para a Vacina, e essa COVAX, o grande objetivo
é garantir que os nossos países possam receber as vacinas de uma maneira igual, sem nenhuma disparidade. Nós temos 190 países já participantes da COVAX, 92 países que vão receber as vacinas sem pagar, são países de baixa renda, países pobres que vão receber sem a necessidade de pagar essas vacinas. Nas Américas, nós temos 10. E nos outros países, são países de alto financiamento, países que vão pagar e receber essas vacinas. Então, em geral, esse é o mecanismo COVAX. É um mecanismo que, quando foi criado, teve que buscar apoio financeiro, doações, isso levou um certo tempo, e tivemos que convencer os países para participar desse mecanismo novo, tirando todas as dúvidas. E é um mecanismo que eu acho que é muito útil, mas acho que vai ser muito mais útil se um mecanismo como o COVAX se tornar um mecanismo permanente, com todos os fundos necessários, tudo que é necessário para que, numa futura pandemia, possamos ter essa capacidade maior ainda, mais importante, de garantir o acesso igualitário. Muito obrigado, doutor. E exatamente sobre esse acesso igualitário, nós falamos sobre, nos finais de dezembro, alguns países começaram a vacinar com a primeira vacina que foi colocada em disposição. Agora nós sabemos que já temos outras vacinas e essas vacinas, bom, elas chegam e nós queremos que o acesso seja igual para todos. Como é que a OPA está trabalhando para isso? Bom, o Fundo Rotatório da OPAS, em conjunto com a Unicef, são os dois mecanismos que estão realizando as aquisições em nome da COVAX. Esse fundo rotatório já tem experiência de mais de 40 anos nessa área de aquisição de vacina para todos os países. A Unicef também tem uma grande experiência com os países que recebem vacinas, com doações da Gavi, já há mais ou menos 20 anos, e é por aí que nós estamos trabalhando. Primeiro, é importante identificar que, como o mundo não tinha uma decisão sobre o mecanismo de acesso equitativo, isso levou meses para que fosse possível começar as negociações. As regras de mercado são regras que não favorecem a esse acesso e começaram, então, a fazer acordos e celebrar acordos que tinham que pagar. Alguns países compraram vacinas suficientes para 4, 5 vezes a sua população. Isso limitou bastante as possibilidades de aquisição pelo mecanismo COVAX e também tomou todo o tempo que nós tínhamos para receber as doações dos países ricos e começar as negociações. Tudo isso agora está chegando, então, a um momento em que nós esperamos que possamos realmente começar de maneira eficaz a distribuição. E na semana que vem, todos os países do mundo receberão informação detalhada de como, quando vão e quantas vacinas vão receber pela COVAX. Não é uma expectativa, vai começar já no final de fevereiro, primeira semana de março. Os países vão receber todas as informações sobre os meses do primeiro semestre. O mecanismo COVAX conseguiu garantir 2 bilhões de doses de vacinas para o ano de 2021 e mais 1 bilhão para o primeiro semestre de 2022. Mas isso não é suficiente. Para que a vacina tenha a possibilidade de controlar a transmissão em conjunto com as outras medidas, a vacina isoladamente não vai atender a essa necessidade, temos que continuar com aquelas medidas de prevenção. Nós vamos buscar uma vacinação, em média, de pelo menos 70% da população no mundo todo. E nós temos que buscar, então, mais, por exemplo, o anúncio da nova administração dos Estados Unidos, novo governo americano, que agora vai participar da COVAX como doador, é uma informação extremamente importante que nos foi dada, porque vai
possibilitar pensarmos na COVAX não somente como 20% da população, como está garantido, mas ir além disso, inclusive para os países pobres do mundo, na possibilidade da vacina contribuir com o controle dessa transmissão. E, doutor, exatamente uma das coisas que o senhor mencionou, então, não temos uma data exata para quando as vacinas vão chegar a nenhum país. Aqui, Israel Palácios de Honduras pergunta quando estimam que chegarão as vacinas ao nosso país, e não se sabem ainda as datas exatas, não é? No dia 23, o mecanismo COVAX vai enviar uma carta para todos os países. E por que leva tempo? Porque nós estamos falando de uma logística para 190 países. E é um período onde nós temos voos que foram cancelados, inclusive por causa da pandemia. A oferta de voos está muito menor do que antes. Existem todos os temas regulatórios e as regulamentações que devem ser feitas. Então, a expectativa é que no final de fevereiro, primeira semana de março, as vacinas de COVAX comecem a chegar aos países. As quantidades que vão chegar são quantidades limitadas. Inicialmente, essa é uma realidade em todo o mundo, com uma ou duas exceções de países, mas mesmo na Europa, hoje em dia, com exceção do Reino Unido, todos os outros estão vacinando mais ou menos 4 a 5% da sua população. Durante o primeiro semestre, o acesso às vacinas vai ser limitado. E por isso é importante que os países tenham um plano de vacinação muito bem estabelecido com os grupos prioritários que vão ser vacinados. A recomendação da OMS e da OPAS é utilizar essa vacina que vai chegar para salvar vidas. Quem tem que ser vacinado primeiro? Os profissionais da saúde que estão em contato direto com pacientes nos hospitais e clínicas, porque ficam numa situação mais vulnerável à Covid-19. Outros profissionais de áreas sociais que também têm contato direto com a população, que são essenciais, por exemplo, pessoas que trabalham nos lares de idosos, ou podem ser pessoas que serão vetores para esses idosos, e cada país tem que identificar muito bem. Depois de vacinar os idosos e os adultos que têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, câncer e deficiência imunológica, que podem ser um risco para desenvolver uma forma grave de Covid-19 e morrer pela doença, esse é o objetivo. Isso vai ser importante porque vai reduzir a mortalidade, vai salvar vidas, mas não vai ainda interromper a transmissão, porque temos que usar as máscaras, temos que manter o distanciamento físico, evitar as saídas se não forem para atividades necessárias, evitar lugares fechados, mantendo todas as medidas. Isso vai ser chave para que a transmissão seja não continue assim tão grande, crescendo em alguns dos países aqui das Américas como está. Bom, muito obrigado. O senhor mencionou 2 bilhões de vacinas que vão chegar por COVAX para países de todo o mundo, esses 190 países que participam desse mecanismo e que é para imunizar 20% da população. Isso, então, em 2021, também disse que vai chegar em partes, quer dizer, não vão chegar aos 20% de uma vez, a todos os países de uma vez. Nós não podemos esperar que em março chegue já a 20% das vacinas, né? Vai chegando, então, em partes. Sim, essa vacina vai chegar a cada mês. Eu acredito que os países vão poder ter uma previsibilidade. Temos países na nossa região que começaram a vacinar através dos seus acordos bilaterais. Não são vacinas da COVAX, que alguns estão suspendendo essa vacinação porque já não têm mais as doses, estão procurando doses, outros estão reduzindo a aplicação. Há um debate de como realmente utilizar corretamente essa vacinação e ter, então, essa previsibilidade
E é nesta carta que todos os países vão receber, tendo a quantidade exata que vai chegar, com a data, porque aí o país pode adaptar o seu plano e dizer, bom, no mês de março nós vamos vacinar este grupo, abril tal grupo e maio tal outro. E é essa previsibilidade que é muito importante para que o país, de maneira transparente, possa esclarecer para a sua população quais são os grupos prioritários, quais são os critérios empregados e como, então, será feita essa vacinação. Eu tive lendo um pouco sobre o tema e falando sobre a proteção dos trabalhadores da área da saúde, um cálculo ali de mais ou menos 3% das vacinas seriam necessárias para eles, seriam 3% da população, é isso, mais ou menos? Sim, sim, Sebastião. É uma estimativa que nós temos, que 3%, quer dizer, o primeiro objetivo do COVAX é alcançar esses primeiros 3% que são suficientes para vacinar todos os profissionais da saúde que estão em atividade no país e também a outros profissionais de áreas sociais essenciais que têm esse contato com as pessoas. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo são os outros 17% da população que aí, então, com os 3%, chega a um total de 20%. 17% são suficientes para vacinar todos os idosos e todos os adultos que têm uma doença crônica que podem constituir um risco para a forma grave de Covid-19. E é por isso que nós dizemos que o primeiro objetivo que nós temos com essa vacina é salvar vidas. Não é interromper a transmissão, não podemos ter essa ilusão que começamos a vacinar hoje, amanhã, em uma semana, um mês, a transmissão vai estar interrompida. Não vai estar. Doutor, eu gostaria que nós falássemos um pouco das vacinas, as vacinas que vão chegar pela COVAX, a vacina da Pfizer, BioNTech e as vacinas da AstraZeneca, Oxford, receberam a aprovação da OMS para uso emergencial. E por que essas vacinas vão chegar pela COVAX e outras não, ainda não? A COVAX é um mecanismo que, quando foi lançado no ano passado, quando nós começamos, nós da OPAS e da Unicef e o Fundo Rotatório da Unicef que fez o processo de licitação, nós fizemos o convite a todos que quisessem participar e a COVAX fez, então, um contato em negociação com pelo menos 16 produtores de vacinas. Todos os produtores são bem-vindos à COVAX, mas na COVAX temos que ter alguns critérios. Um deles é que todas as vacinas, para que possam ser adquiridas para o mecanismo COVAX, têm que ser vacinas pré-qualificadas ou que tenham uma autorização de uso para emergência pela OMS. É um processo que garante a qualidade, a segurança e a eficácia da vacina. É o mesmo critério que o nosso fundo rotatório sempre utiliza para todas as vacinas que compra para os países e já em mais de 40 anos nunca tivemos problemas. Estamos, então, mantendo esse mesmo procedimento. Muitos produtores têm demonstrado interesse em participar. A vacina da Pfizer já está, desde dezembro, já tem essa autorização de uso emergencial, e as vacinas da AstraZeneca receberam, acho que há 3 dias, segunda-feira mesmo. Eu digo 3 porque a AstraZeneca ela tem a própria vacina que é produzida na Europa, mas a AstraZeneca descentralizou a tecnologia para outros 2 produtores, um na Índia, Serum Institute da Índia, que também está produzindo a vacina da AstraZeneca, e um produtor da Coreia do Sul, que é o produtor KS Bioscience, que também está produzindo. É um processo um pouquinho mais complexo, porque tem que realmente comprovar que a produção na Índia e na Coreia do Sul tem exatamente as mesmas condições de qualidade, segurança e eficácia da vacina original.
Já temos essas, a vacina da Moderna está na fase final de análise, a vacina Novavax também vai ser produzida pela fábrica da Novavax e a fábrica deste mesmo produtor indiano, o Serum Institute, que vai produzir duas vacinas, a da AstraZeneca e a Novavax. Então, é exatamente ali, está sendo analisado e deve chegar aí daqui a uns 2 dias ou algumas semanas. Nós temos 2 produtores chineses, Sinopharm e Sinovac, que pediram também a autorização. E como eles não têm vacinas já pré-qualificadas, o processo é um pouquinho mais longo. A OMS enviou, então, uma equipe de inspeção às fábricas na China. Essa inspeção foi concluída e agora estamos fazendo a revisão do dossiê e esperamos aí, para o mês de março, completarmos o processo e decidirmos, então, se vamos dar ou não a autorização a esses 2 produtores chineses. E continuamos em negociação com outros produtores que cumpram, todos eles que cumpram com os requisitos são bem-vindos à COVAX. Nós já temos esse grupo de vacinas que estão aprovadas para uso e outros que estão no processo. Doutor, o senhor lembra na primeira entrega de vacinas, a COVAX que foi feita, e hoje o nosso cesto de vacinas da AstraZeneca e tal, dizendo quais são as vacinas que vão para os países? Pode chegar a qualquer uma das duas, pode chegar a uma ou a outra. Os países de autofinanciamento e os países que recebem as vacinas sem pagamento, quando aderiram ao mecanismo da COVAX, informaram algumas características. Por exemplo, alguns deles nos disseram que, bom, não temos interesse na vacina da Pfizer, porque a vacina da Pfizer precisa de um ultracongelamento e no nosso país nós não temos condições para armazenar vacinas com essas características. Outros países estabeleceram que não aceitariam vacinas acima de um certo preço, os países de autofinanciamento, porque a faixa de preços é grande, não é? Tem vacinas de 3 a 4 dólares por dose até 30 dólares. Então, alguns países disseram não aceitamos vacinas acima de 15 dólares. Com tudo isso, nós temos, então, um algoritmo para os países. O país tem que estar pronto para receber a vacina, não podemos ter vacinas sem a capacidade de utilizar essas vacinas. Então, todos os 10 países que vão receber sem necessidade de pagamento, países da região, tiveram que preparar os seus planos nacionais de distribuição de vacinação. Os outros, a OPAS apoiou aos 10 países. Os 10 países da região já enviaram a data limite, que foi na semana passada. Todos os países enviaram, todos foram revisados pela OPAS e já estão prontos a receber a vacina. Os países de autofinanciamento também estão compartilhando os seus planos nacionais e confirmando as capacidades de receber essas vacinas e receber, armazená-las de maneira segura e também fazer a distribuição. Isso é extremamente importante porque a vacina tem que chegar e já começar a ser utilizada de maneira rápida e segura. Perfeito. E para aqueles que estão aqui se conectando conosco nesse momento, estamos aqui ao vivo com o Dr. Jarbas Barbosa, subdiretor da OPAS, falando sobre o mecanismo COVAX e a vacina contra a Covid-19. Podem fazer perguntas através das redes. Eu vou ler algumas das perguntas que já nos chegaram. Por exemplo, o Gaston, ele diz a vacina Sputnik, ela é eficaz contra a variante sul-africana. Existe uma preocupação global sobre essas novas variantes. Essas novas variantes podem afetar realmente a capacidade de proteção das vacinas. Temos que avaliar vacina por vacina. Muitas vezes as pessoas falam sobre vacina contra a Covid como se fosse, uma marca da fábrica fosse diferente, mas não é bem assim.
a plataforma tecnológica utilizada é completamente diferente. Nós temos algumas vacinas que são vacinas que usam plataformas tecnológicas que já eram muito conhecidas, utilizadas em outras vacinas para sarampo, influenza e outras doenças. E nós temos plataformas tecnológicas muito novas e modernas, como RNA mensageiro. E nós temos que avaliar vacina por vacina. A Sputnik, por exemplo, o produtor pediu informações para a OMS e informou que tem interesse de receber a informação para o uso emergencial, mas até o momento, até ontem à noite, pelo menos, ainda não entregou um dossiê, ou o seu dossiê, para que possa ser avaliada, então, a qualidade, a segurança e a eficácia. E nós não podemos falar, então, sobre o comportamento de uma vacina, da vacina Sputnik, comparada com as novas variantes. Existem algumas vacinas que, sim, nós temos alguma informação, porque, por exemplo, na África do Sul foi utilizada, estava sendo feito um ensaio clínico de fase 1 e 2 com a vacina da AstraZeneca, e há, sim, uma preocupação porque parece que reduz um pouco a eficácia. O número de pessoas era muito pequeno, muito reduzido, e isso, então, está sendo avaliado para a recomendação do Grupo Assessor Estratégico da OMS para a utilização, que se deve utilizar a vacina da AstraZeneca até que tenhamos mais informação. Não podemos deixar de usar uma vacina com base num número muito pequeno. Outras vacinas que estão sendo testadas em laboratório informam, por exemplo, a da Pfizer, da Moderna, informam que para as variantes que foram detectadas primeiro no Reino Unido, e a que foi detectada primeiro na África do Sul, e a que foi detectada também primeiro no Brasil, essas vacinas continuam dando proteção, mas isso tem que ser monitorado. Isso é um alerta muito importante, porque o tema de acesso equitativo é uma questão moral, como foi falado, o secretário Guterres, das Nações Unidas, e a nossa diretora também, chamando a atenção em todas as nossas coletivas de imprensa, e também o diretor-geral da OMS, da reunião do Comitê Executivo da OMS, é um problema sanitário, por exemplo, para a saúde. Imaginemos que um país rico tenha comprado vacinas para toda a sua população adulta, porque não temos vacinas aprovadas ainda para crianças e adolescentes. Vacinou toda a sua população e acredita que está protegido. Se o vírus continuar circulando nos outros países do mundo, novas variantes poderão e vão surgir, porque é assim que acontece com os vírus, passar por essas mutações. E pode ser que uma dessas variantes não seja mais protegida pela vacina utilizada por esse país rico. Então, não é simplesmente uma questão de todos os países, mas é uma questão de defender uma estratégia capaz de ser eficaz para o controle global da pandemia. E é por isso que diz que ninguém vai estar salvo até que todos estejam a salvo. Uma outra pergunta que chamou, Andrea Sarmento fala sobre vacinar as pessoas que já tiveram a Covid-19. Sempre é uma dúvida que as pessoas têm. Por que vacinar aquelas que já tiveram a Covid-19? É importante, primeiro, porque nós não sabemos quanto tempo dura a imunidade conferida pela doença. E muitas vezes isso pode variar de uma pessoa para outra. Pessoas que tiveram uma forma mais leve, mais ligeira, pode ter uma imunidade do que outra, que teve a forma mais forte. Também o sistema imunológico da pessoa muda. Então, será que, com essa incerteza, não seria ético dizer que as pessoas que já tiveram, que não se vacinem? Porque, bom, já tivemos, pelo menos na região, uma boa documentação. No Brasil, ontem, tivemos o primeiro caso de uma pessoa
reinfectada pela Covid-19 que faleceu. As pessoas que já tiveram não estão protegidas. E, além disso, algumas pessoas tiveram a confirmação da doença por corpos de anticorpos somente, por testes de anticorpos somente, perdão, e a recomendação é, sim, vacinar as pessoas que tiveram, porque é o que dá garantia de que terá uma proteção efetiva. E nós começamos no momento de vacinar os mais vulneráveis, um idoso, ou uma pessoa com uma doença crônica, com uma hipertensão, diabética, deixá-la sem vacinar, porque já tiveram a doença, pode ter uma exposição, um risco que vai, numa segunda infecção, poder ter uma infecção mais grave e vir a falecer. Então, do ponto de vista de saúde, da informação científica que nós temos hoje, é recomendado, sim, que os grupos vulneráveis, independentes de terem tido ou não, que sejam vacinados. A André também, é ideal que consulte com as autoridades de seu país e as autoridades do seu país, no seu caso específico. Uma outra pergunta que vem de Nando Oliveira diz que a pessoa que recebe a vacina pode ter alguma reação adversa? Sim, as vacinas, medicamentos em geral, podem gerar essas reações adversas. Os ensaios clínicos, fases 1, 2 e 3, ali nós avaliamos também a segurança das vacinas. Todas as vacinas, quando são autorizadas para o uso, as autoridades de regulamentação de todos os países fazem uma avaliação destas informações. E a OMS, quando dá a autorização para o uso emergencial, faz ali uma determinação muito detalhada de todos os dados apresentados pelos ensaios clínicos. Até o momento, todas as informações que temos, e já temos uma quantidade relevante de vacinas que foram utilizadas no mundo, mais de 180 milhões de doses, são vacinas, são seguras. E tem alguma reação adversa, como outras vacinas, um pouco de dor local, algumas pessoas referem que tiveram ali um pouquinho de febre ou no dia seguinte já estavam bem. Alguns casos de reações alérgicas mais severas, como com qualquer uma outra vacina ou medicamento injetável pode ter. Então, não existe realmente nenhuma preocupação específica. Como em todas as outras vacinas, as pessoas que já tiveram reações alérgicas graves a outros medicamentos ou vacinas devem informar ao profissional de saúde para que possa ser observada essa pessoa durante um período um pouquinho mais longo depois da administração da vacina, mas não é uma contraindicação absolutamente para tomar a vacina. As vacinas são seguras, os ensaios clínicos, aqui a gente não está falando só de 30 ou 40 mil voluntários, nós estamos falando de 180 milhões de pessoas que já tomaram essas vacinas. Com certeza, aí já existe alguma variação entre diferentes vacinas, umas podem ter um pouquinho mais de reações adversas e, essencialmente, os países que têm autoridades reguladoras e um bom sistema de farmacovigilância, as informações têm sido muito positivas. Porque exatamente se pergunta, por exemplo, se as vacinas da Pfizer e AstraZeneca são para pessoas alérgicas, se isso pode ser aplicado. Bom, a gente está falando de pessoas alérgicas, bom, é uma porcentagem importante de pessoas no mundo. Nós temos pessoas que têm alergia a pó, a camarão. Então, assim, isso não é uma barreira para as pessoas. Mesmo pessoas que têm alergias podem e devem tomar as vacinas se encontram nos grupos para vacina.
Agora, deve sim comunicar, e não somente para essa vacina, essas pessoas, quando vão tomar qualquer medicamento injetável ou qualquer outra vacina, devem informar aos profissionais de saúde: olha, eu tenho uma alergia grave, já em outra ocasião tomei uma vacina ou foi um medicamento, e é isso que vai informar. E existem procedimentos que o profissional vai adotar naquele momento, mas, em geral, não é uma contraindicação para as vacinas. Mesmo pessoas com quadros alérgicos devem tomar a vacina se encontram nesses grupos prioritários. Muito obrigado, doutor. Uma outra pergunta. Aqui, Meilin Chandu pergunta: é seguro fazer uma aplicação de duas vacinas diferentes? Por exemplo, se a primeira dose é da AstraZeneca e a segunda é a Sputnik. Bom, com os dados que nós temos hoje, nós não podemos fazer essa recomendação. Essa é uma pergunta que é importante, realmente termos a resposta, porque pode facilitar algumas estratégias em alguns países. Mas, como eu disse, as plataformas tecnológicas das vacinas são muito diferentes. Não há uma garantia de que a primeira dose de uma vacina e a segunda de uma outra gere a mesma eficácia do que tomar a segunda dose da mesma vacina. Perdão. E um dos pilares do mecanismo de aceleração de acesso às ferramentas da CEP está dando apoio a algumas pesquisas nesse tema, mas até o momento, estudos de eficácia que os produtores de vacinas estão apresentando, as que são de 2 doses, falam de eficácia para 2 doses da mesma vacina. Então, nós não podemos, nesse momento, fazer recomendações de combinação de doses de vacinas diferentes. Muito bem, a Catalina Logo Guerreiro fala se existe uma porcentagem de vacinas da COVAX que vão ser destinados a imigrantes ou a refugiados, ou existem lotes de vacinas a países que recebem essas populações que devem ser compradas por eles. E para a Colômbia, ele pergunta aqui quantos foram pedidos para migrantes. É uma questão realmente muito importante. A população migrante deve ter acesso, porque as zonas humanitárias, e também porque nenhum país vai estar protegido se não vacinar os migrantes, essa população migratória que está passando por esses países. E é importante que a estratégia de vacinação tenha a sua eficácia. Estamos em conversações com o Gavi, com a governança do COVAX, para ter uma quantidade de vacinas que possa ser enviada a países aqui na região, países como a Colômbia e em outras partes do mundo, países que têm uma alta porcentagem, um número grande de imigrantes que possam receber vacinas para esses migrantes e refugiados. Estamos também em diálogo com outras organizações internacionais que levam essa questão da migração e de refugiados com a COVAX. E acreditamos que aí, em umas 2 semanas, a gente tem uma resposta sobre isso. É necessário, é um direito. Foi uma decisão muito importante do governo da Colômbia de considerar a população migrante como tendo direito à saúde durante a pandemia. Eu acho que é uma demonstração de um esforço humanitário feito pelo país, e o governo da Colômbia e outros organismos internacionais do COVAX tentando garantir que tenhamos um número adicional de vacinas para poder garantir também a vacinação dessa população. A próxima pergunta vem de Maribel da Venezuela. Pergunta se as pessoas adultas ou pessoas que tenham febre, se elas podem receber a vacina. Não devem. E não é só para a vacina de Covid, é para qualquer vacina. É melhor
e informar isso ao profissional de saúde e tomar a vacina 2 ou 3 dias depois de ter passado essa febre. Porque se a pessoa já está com febre, pode ser que ela tenha alguma doença, e se tomar a vacina, sempre vai ficar ali uma dúvida se isso representa essa doença ou se foi pela vacina. Então, não se deve vacinar pessoas que tenham febre ou estejam com esse quadro, pode esperar 2, 3 dias e aí tomar a vacina quando esteja sem a febre. Uma outra pergunta de Andréa Sarmiento. Diz quantas doses devem ser administradas àqueles que já tiveram Covid? É o mesmo esquema? Sim, o mesmo esquema, pelas razões que eu falei. A grande maioria das vacinas são vacinas de 2 doses e nós só temos uma vacina, que é a vacina da Janssen, que vai ser um fornecedor do mecanismo COVAX. A vacina de Janssen está concluindo um processo para a publicação de todo o processo, mas é a única que demonstrou eficácia elevada com uma só dose. Todas as outras são vacinas de 2 doses. E, doutor, as vacinas de Sinopharm, a Karen Victor pergunta se estarão disponíveis, aprovadas pela OMS. Todos os produtores são bem-vindos. Nós temos que pensar que nós não observamos uma vacina pela sua nacionalidade, sim pela sua qualidade. Nós temos essa regra. O fundo rotatório da OPAS, da Unicef, segue a mesma regra. Nós só podemos adquirir vacinas pré-qualificadas pela OMS ou que receberam a permissão para utilização emergencial da OMS. E a Sinovac, o outro produtor também da China, Sinopharm, pediram à OMS esta autorização. E alguns produtores têm um processo mais rápido porque já tem vacinas pré-qualificadas. Então, a OMS já conhece esse processo de produção, já atribuiu o certificado de boas práticas. E esses outros 2 produtores, como é a primeira vez que a OMS vai analisar e vai atribuir esta autorização para uso emergencial, o processo é um pouco mais longo e nós tivemos que começar, a OMS teve que começar enviando uma equipe de inspetores para a China, que já fez a inspeção das 2 fábricas e agora estão sendo analisados o relatório dessa inspeção e aí depois o dossiê, que todos os produtores têm que entregar. As pessoas acham que o processo de autorização é burocrático, que é só entregar um pedido. Eu gostaria de receber a autorização para produzir vacinas, e aí alguém faz ali um carimbo que diz que, bom, tá pronto. Mas não é assim. Os dossiês que garantem a qualidade, a segurança e a eficácia das vacinas podem ser dossiês com 4, 5 mil folhas e é um trabalho de avaliação detalhada, porque é muita responsabilidade autorizarmos o uso de uma vacina. As vacinas não é a mesma coisa que um medicamento. Um medicamento diz ali, tem ali para um número pequeno de pessoas de cada vez que é feita essa atribuição, e se acontece alguma coisa diferente com esse medicamento, você tem tempo para suspender o uso, ainda com um número pequeno de pessoas usando. Agora, para as vacinas, são utilizadas por pessoas que estão saudáveis, e começa já a utilização para milhões de pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande e mesmo com toda a pressão para termos o acesso o mais rápido possível, não podemos, de maneira alguma, descuidar da análise crítica desses dossiês. Isso vai acontecer com a Sinovac, com o Sinopharm, e acreditamos que a meados de março tenhamos essa decisão. Vão ser extremamente bem-vindos para o mecanismo COVAX, porque teremos mais produtores. Perfeito.
E sobre essa eficácia, porque, bom, existem diferentes vacinas, nós demonstramos ali uma eficácia acima de 90%, outras 60%, e também gera ali um debate de que talvez uma vacina seja melhor que a outra, que vacina que deve ser administrada ou não, se puder ter acesso, qual é a vacina que vai nos chegar. O que podemos falar sobre isso? As vacinas têm dois efeitos. Um é individual, um é a proteção para a pessoa, o outro é coletivo, porque o que nós chamamos de imunidade de rebanho, imunidade coletiva, que é a denominação mais aceita. Essa vacinação adequada é quando nós temos uma porcentagem da população vacinada que pode ser capaz de proteger, inclusive aqueles que não foram vacinados. Isso é variável para cada doença, para cada vacina, é diferente para sarampo, para Covid, para pólio. E para a Covid nós temos que alcançar pelo menos 70% da população vacinada para podermos pensar que estamos começando a controlar essa transmissão. Para outros modelos dizem 90%. Então, na vida real, eu acho que Israel vai ser o primeiro país a alcançar essa porcentagem e a gente vai ver o que acontece lá. Mas a eficácia dessas vacinas, a Organização Mundial da Saúde, ela tem vários modelos matemáticos e considerou que vacinas que demonstram uma eficácia maior que 50% podem ser utilizadas para proteger os indivíduos e também para alcançar a imunidade de rebanho. E acho que tem mais de 50% de eficácia. Não se deve fazer uma comparação direta entre a eficácia dessas vacinas. Por quê? Porque essa eficácia foi gerada por ensaios clínicos de fase 3, com 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, 20 mil pessoas. Agora é que nós vamos ter dados reais da eficácia no mundo real. E os ensaios clínicos, muitas vezes, a metodologia foi um pouco diferente. Por exemplo, o resultado para a eficácia, em geral, tomamos como 3 resultados. Primeiro, evitar a infecção. Segundo, evitar casos graves. Terceiro, evitar a morte. Para evitar a infecção, algumas vacinas utilizaram somente profissionais de saúde como voluntários. Profissionais de saúde são, no geral, eles percebem mais facilmente um sintoma, mesmo que seja um sintoma leve, e também tem mais facilidade de fazer um teste para ver se estavam ou não com Covid. Então, pensar que uma vacina de 90 é melhor do que uma de 70 não é adequado. O que significa termos 70%, por exemplo, ou 80%, no caso de 70%? No caso que tomou a vacina, a incidência da Covid foi 70% menor do que no grupo que recebeu o placebo, que não tomou a vacina. Agora, como eu disse, esses foram resultados de 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Agora vamos ver os resultados na vida real e todas as vacinas autorizadas pela OMS cumprem com os requisitos de eficácia para garantir tanto a proteção individual como alcançar a proteção coletiva se a vacinação chegar a um nível acima de 70% da população. Muito bem, doutor. Muito obrigado por esse esclarecimento. Ainda temos várias perguntas e continuam a chegar mais ainda pelas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos que estão nos seguindo aqui ao vivo. E uma pergunta de Gabriel Batias. Como deve ser um programa de vacinação para que seja efetivo? Quais são os grupos prioritários? O senhor já falou disso. E também pergunta se é correto priorizar militares, altos funcionários, como prefeitos, governadores e deputados. Muito obrigado pela pergunta. Um programa de imunização tem que ter
vista todas as questões importantes, desde termos prontos os processos regulatórios de importação das vacinas, fazer a revisão da cadeia de frio, treinar os profissionais de saúde, ter esclarecimento suficiente para a população em geral, as vacinas que vão ser utilizadas. No caso de uma vacina de acordos bilaterais, que não é da COVAX, falar muito com a população sobre como é que foi o processo de revisão dos dados de segurança e dessa eficácia. Todos esses aspectos que nós, na OPAS, estamos dando como apoio para os países. Os grupos prioritários, bom, nós fazemos algumas recomendações. A decisão final é uma decisão de cada um dos países, cada país tem a sua decisão soberana sobre qual vai ser a sua estratégia de vacinação. A nossa recomendação, como disse, foi, primeiro, profissionais de saúde, porque estão mais expostos e, como vemos nos dados da América Latina e da região do Caribe, são dados que nos deixam muito tristes, porque milhares de profissionais tiveram a forma grave da doença e faleceram pela doença, e também profissionais que estão em contatos com idosos em áreas sociais que são chave para o país e que não podem deixar de trabalhar. Como falei, mais ou menos 3% da população, e salvar vidas, quer dizer, proteger aqueles que têm maior vulnerabilidade e morrer de Covid. Então, idosos e adultos com doenças crônicas. Essas devem ser as prioridades. Esta é a recomendação da OMS e da OPAS. Perfeito, doutor. Existem várias perguntas. Pessoas estão falando sobre vacinas que chegam ou não chegaram aos países, que não passaram por pré-qualificação da OMS e que não estão na lista de uso da OMS, e perguntam se são seguras, se é seguro administrar estas vacinas. O que a gente pode dizer sobre isso? Nós só podemos falar daquilo que conhecemos. Então, essas vacinas podem ser vacinas excelentes, mas com uma equipe de pré-qualificação da OMS, inclusive nós, os nossos técnicos aqui da OMS também participam dessa avaliação, faz com que tenhamos os dossiês desses produtores para revisarmos, analisarmos tudo e ver se cumprem com os requisitos. Até que isso seja feito, nós não podemos dizer se são ou não boas. Eu acredito que em cada país onde essas autorizações são dadas, é importante que as autoridades reguladoras de cada um desses países, seja no México ou a máquina argentina, a Anvisa no Brasil e em vários outros países têm as suas autoridades reguladoras, fizeram essas análises e devem informar à população o que deve ou não utilizar, para deixar então e garantir toda a transparência do processo. Como eu disse, todos os produtores são bem-vindos, todos têm que cumprir com o mesmo critério. Entregar o seu dossiê para que a equipe possa fazer a análise crítica desses dossiês e aí que possamos realmente fazer um relatório falando da sua qualidade e eficácia. Muito obrigado, doutor. Temos muitas perguntas de pessoas que são imunossuprimidos ou que têm outras doenças e querem saber se isso pode se aplicar a vacinas. A Cecília Málaga fala qual a vacina que está aprovada para pacientes acima de 65 anos que estão tomando medicamentos imunossupressores. Muito obrigado, Nada, pela sua pergunta. As duas vacinas que nós vamos começar a entregar pela COVAX, a da AstraZeneca e a da Pfizer, estão autorizadas para todos os adultos a partir dos 18 anos, inclusive aqueles acima de 65 anos. Tivemos algumas discussões sobre a eficácia da vacina da AstraZeneca em adultos acima de 65 anos, mas o Comitê Estratégico da OMS, que faz a avaliação e as recomendações para todas as vacinas para utilização no mundo,
na semana passada, lançou um documento muito detalhado com todos os estudos, demonstrando que a dúvida que surgiu era que o número de pessoas com mais de 65 anos no estudo clínico de fase 3 da AstraZeneca era pequeno, era um número pequeno de pessoas, isso é verdade. Mas mesmo com esse número pequeno, não tivemos nenhum caso de hospitalização ou morte entre os idosos que tomaram essa vacina da AstraZeneca. E com esses dados, esse grupo estratégico, a sigla é SAGE em inglês, recomenda a utilização dessa vacina com adultos acima de 65 anos. A Pfizer e a AstraZeneca também encontram-se aí, e são as duas que nós temos para entrega pela COVAX. Para adultos que tomam medicamentos imunossupressores, independentes das idades, podem tomar essas vacinas. As pessoas, em geral, que tomam ou que têm a necessidade de tomar medicamentos imunossupressores porque tem algum comprometimento do sistema imunitário, por exemplo, a vacina para a febre amarela, por exemplo, acho que nós estamos entregando pela COVAX, as duas não usam a tecnologia semelhante a essa da febre amarela. Então, elas podem tomar. Essas pessoas têm um risco maior de desenvolver uma forma grave. E as pessoas que têm um sistema imunológico comprometido fazem parte do grupo mais vulnerável que deve ser priorizado junto com as pessoas que têm hipertensão, diabetes e outras doenças. Muito obrigado, doutor. E como nós estamos chegando no final dessa sessão, esta conversa que tivemos hoje sobre a COVAX e as vacinas para a Covid-19, nós gostaríamos de pedir que você pudesse fazer uma reflexão final sobre as vacinas na nossa região, América Latina e o Caribe, do momento que nós estamos da pandemia e ansiedade vigente para que cheguem essas vacinas. Bom, obrigado. Eu acho que algumas perguntas muito específicas. E quando nós recomendamos uma vacina, através do COVAX, nós enviamos para cada programa de imunização um documento muito detalhado, esse sobre o qual eu falei, tem 50 páginas, e com todas as propriedades, indicações, contraindicações. Os programas nacionais fazem esta distribuição para todos os profissionais de saúde. Então, se você pertence a um grupo prioritário e encontra-se em dúvida sobre a situação de uma pessoa da sua família, se pode ou não tomar, a minha recomendação é pergunte ao profissional de saúde mais próximo. Ele terá condição de responder para cada um dos casos específicos. Eu acredito que o mecanismo COVAX é um mecanismo que vai ser muito importante para garantir o acesso equitativo. Esse acesso ele não está garantido. Nós precisamos de mais doações dos países ricos, da reunião dos países do G7, os Estados Unidos provavelmente vai fazer um anúncio de uma doação e também outros países, o que vai ser chave. E também é importante que os países ricos, que já compraram ao redor de 75% das vacinas do mundo, pudessem ter uma atitude de maior solidariedade, fazer com que parte dessas vacinas pudessem ser utilizadas imediatamente pelo mecanismo COVAX. Isso daria condições para começar a vacinação agora, final de fevereiro, início de março, para salvar vidas, mas também já pensando no segundo semestre para podermos alcançar uma cobertura com as vacinas para podermos controlar a transmissão da Covid. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor, e muito obrigado a todos por nos acompanharem, a vocês por estarem conosco, pelas suas perguntas nesse momento de pandemia, mas também de infodemia, quer dizer, lembrem-se de sempre procurar, consultar fontes confiáveis pela informação que vai ajudar a tomar informações informadas, e quando chegar a sua vez e chegue a vacina ao seu país, se vacinar e estar protegido, proteger também aos outros, e para que possamos
terminar nessa pandemia. Muito obrigado mais uma vez. Nós continuamos, então, conectados pelas redes sociais da OPAS. Adeus.